palavra. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele camine não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus. Esse sim vai ser um governo onde haverá um governo de paz, onde não haverá mais tristeza, violência, onde não haverá escassez, onde muitos irão passar necessidade, fome, porque o próprio Cristo é quem está no comando, no governo. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai eterno, te agradecemos por mais um dia, Senhor, de luta, e por estar aqui, ó Deus, de pé, te agradecendo por mais essa vitória. E também, ó Deus, poder, ó Deus, se juntar aqui, ó Deus, num só corpo, e tu, ó Deus, como cabeça, sim, ó Deus, guiando esse corpo, esse povo que é a tua igreja. Te somos gratos, Pai, por esta maravilha, porque um dia, ó Deus, cada um de nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecado, e éramos, ó Deus, por natureza, filho da ira, mas hoje a igreja amada, comprada e lavada pelo precioso sangue do teu Filho Jesus, aqui estamos para te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, recebe a nossa adoração nesta noite, que os hinos, ó Deus, que irão ser entoados, que ele suba como aroma suave às tuas santas narinas, Pai. Deus Todo-Poderoso, e olha com o teu olhar de misericórdia, Pai, para a tua igreja, Senhor, que está espalhada por toda a face da terra, Senhor. Deus soberano, olha também para a semente de Abraão, e que haja paz sobre Israel. Pai, abençoa os ministros do teu evangelho, Senhor. Sim, Pai, começando aqui pela Igreja Batista Moriá, e todos os que tiveram chamado, ó Deus, que estão levando a tua palavra, sim, Pai, com sinceridade, e continua levantando homens fiéis, Pai, em nome de Jesus, e te entregamos, Senhor, essa nação brasileira, ó Deus, em tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, trabalhe, Pai, na nossa nação, sim, ó Deus, nos ministros da justiça, Senhor, que fazem, sim, ó Deus, autoridade, que são constituídas, sim, ó Deus, trabalha na vida de cada um, no nome de Jesus. Pois é assim que te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como diz aqui na leitura, os resgatados do Senhor voltarão. Todos nós fomos resgatados. A tristeza, o gemido não pertence mais a nós, agora é só alegria. Mesmo em meio às adversidades, às lutas, mas a alegria ela tem que ser sempre constante, né? Porque a alegria de outrora do mundo era passageira, era só de momento, mas a nossa alegria hoje ela começa aqui e vai durar por toda a eternidade quando estivermos com Cristo na glória.
Vamos cantar louvores ao Senhor, as embaixadoras de Sião. Mas antes eu quero convidar a irmã Olívia, primeiro, para louvar um hino ao Senhor. Salve os mãos com paz, Senhor. É motivo de honra e glória, né? Estarmos todos aqui para louvar o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador. E eu peço à igreja que vamos louvar junto, 310, para a honra e glória do Senhor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou. Por essa salvação, né? Porque estavam perdida e o que me aguardava era o fogo do inferno. Mas o Senhor, por amor, me resgatou. E eu sou grata a Deus por essa salvação, pela morte lá na cruz, porque a sua palavra diz que Ele morreu,
mas ele ressuscitou e o nosso Salvador é vivo. A gente vê grandes homens literários aí, a gente lendo história, que fizeram coisas muito bonitas, mas morreram, nenhum ressuscitou. Mas o nosso Salvador sim. A palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele subiu ao céu, ele disse: eu irei preparar lugar para aquele que crê. Então não tem coisa melhor do que nós, nosso Senhor. Porque ele foi e ele disse que vai voltar. E a gente lendo as Escrituras, a gente vê que todas as suas promessas se cumpriram. Então vamos aguardar essas, contente e alegre nele. Porque ele vai voltar para pegar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Então eu me alegro no Senhor por isso. E que nós possamos nessa noite, cada vez mais, vir entoar o Rei dos Reis. Soberano Deus e Pai eterno, neste momento, Senhor, te apresentamos cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, que irão ser canal, instrumento, Pai, na tua obra, ó Deus, contribuindo, ó Deus, com seus dízimos, com suas ofertas, Pai, para que haja assim sustentáculo na tua casa, Pai. Abençoa, recompensa cada um, ó Pai, no nome de Jesus, dando saúde perfeita, sim, Pai, condições, Pai, para cada um contribuir, ó Deus, para o crescimento, ó Deus, da tua obra, em nome de Jesus. Enquanto isso, as irmãs já podem dar continuidade aos hinos. Só da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 7:5 da harpa. Tentando não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves num corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Jesus
Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia! Glória a Deus. Comprado com Sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de penas, no gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar. Seus favores não quero, por sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Sei que me espera a coroa, ao qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia! Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia pra proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus.
Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Tua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar, vem, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar. Aleluia. Deus. Agradecemos a rica oportunidade, né, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos nos preparar agora para ouvir a palavra. Agora é o melhor momento do culto. É a palavra de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e Pai eterno, graças, Senhor, te damos, Pai. Pois neste momento do culto falamos contigo através da oração. Te louvamos através dos cânticos e hinos espirituais. E agora, Senhor, é o momento do Senhor falar com cada um de nós, por meio da Tua palavra, Senhor, e por meio do Teu canal, Senhor, que irá ser usado nesta noite, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, o Teu Filho, o Pastor Diego, Pai. Abençoa ricamente, ó Deus, e derrama da Tua unção e da Tua graça, Pai, para que Ele não abrir, meu Deus, a Sua boca, Ele transmita, meu Deus, com clareza, Senhor, a Tua mensagem, Pai, nesta noite. E abre os nossos corações, Pai, os ouvidos, para que assim possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, Pai, e também aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. É assim que te pedimos e te agradecemos. Amém. Palmas para o Senhor. Pastor Diego. Amém, irmãos. Cumprimento a todos com a paz e a graça de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma sexta-feira, né? Estamos cansados. Eu sou mas Deus renova. Deus renova as nossas forças. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19 em diante. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Eu sempre, irmãos, estou usando a Nova Almeida atualizada. Pedi para a irmã Natália só trocar a tradução. Nova Almeida atualizada. Eu tenho gostado dessa tradução porque ela é bem acessível na linguagem dela. Tiago, capítulo 1, verso 19 até o verso 27 é o trecho que nós vamos meditar hoje, irmãos, falando sobre a prática da palavra, tá bom? Diz-nos assim o texto sagrado: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganado a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Podeis tomar assento, aqueles que puderem. Amém. Amém. Queridos, hoje esse texto sobre a prática da palavra, você vai ver que ele está dividido em trechos de assuntos. Tiago vai continuar a falar, ele vai continuar a falar sobre o tema da aprovação, e ele vai dizer que Deus, apesar de permitir provas em nossa vida, Ele tem o fruto de perseverança, o fruto de bondade, o fruto de aperfeiçoamento na vida do crente.
no final do trecho, como diz aqui antes do verso 19, ele vai lembrar que Deus é bom, que Ele não muda. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes, que não muda nas suas promessas. Então, se Deus tem o propósito de trabalhar na vida do crente, para transformar o crente à imagem e semelhança de Jesus, Ele vai fazer isso na vida de todos nós. Fique pensando comigo que a maneira como Deus vai trabalhar na minha vida, para me transformar à imagem e semelhança de Jesus, se Deus olha algo em minha vida que precisa ser completado e aperfeiçoado, como Tiago também já falou no capítulo 1, a maneira como Deus fará isso na minha vida será completamente diferente da maneira como Ele vai fazer isso na sua vida. Porque o seu caráter é diferente, a sua história de vida é diferente, o seu coração é diferente do meu. Mas, mesmo Deus trabalhando na minha vida de uma forma e na sua vida de outra, no final todos nós chegaremos no mesmo objetivo. Efésios capítulo 4, verso 11, o que a Bíblia diz? Que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres, a fim de que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho amado, até a altura de homem completo, ou então de uma pessoa completa, madura. Então, pense comigo, hoje Deus está trabalhando em sua vida para transformá-lo, transformá-la mais parecido com o Senhor Jesus. Agora eu lhe pergunto, o que está acontecendo na sua vida nos últimos dias? O que está acontecendo na sua vida, no seu casamento nos últimos dias? O que tem acontecido no seu trabalho? O que tem acontecido no meio da sua família nos últimos dias? Pastor, por que você está fazendo essa pergunta para mim? É porque muitas vezes nós esquecemos que tudo que está acontecendo em nossa vida está dentro do propósito e permissão de Deus. Pastor, meu trabalho esses dias foi uma prova medonha. Deus está trabalhando na prova do seu trabalho para lhe transformar na imagem e semelhança de Jesus, para torná-lo mais parecido com o Filho de Deus. Pastor, nesses últimos dias eu tive uma grande dificuldade com os meus filhos. Pois entenda que Deus tem propósito no desafio que você tem de cuidar e educar os seus filhos, para trabalhar no seu coração perseverança, trabalhar paciência, trabalhar amor, trabalhar disciplina. Então, examine a sua vida nesse momento e faça uma revisão de como é que está o ambiente do seu lar, o ambiente do seu dia a dia e também o ambiente do seu trabalho, seja talvez um trabalho até mesmo em casa, ou trabalho autônomo, ou trabalho externo à sua casa. Porque nós não podemos dividir a nossa vida entre secular e sagrado. Toda a nossa vida é sagrada para Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus, a minha casa física é para a glória de Deus. Tudo que está em minhas mãos tem como objetivo glorificar o Deus que me salvou. Então, quando ele lembra que Deus nos dá tudo que de bom é para poder aperfeiçoar as nossas vidas, até aquilo que estamos passando de problemas e dificuldades, há um propósito benéfico do Senhor sobre as nossas vidas. Agora então ele vai falar sobre a gente cuidar do nosso coração, porque então o trecho onde ele vai trabalhar isso vai ser justamente do verso 19 até o verso 21. Então, meus irmãos, vocês sabem, verso 19, cada um esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, quando ele começa esse verso 19, o que ele está falando? Paciência, esteja pronto para ouvir, tenha paciência mais para escutar do que para falar. Tenha uma paciência para aprender a ouvir primeiro o que está acontecendo ao seu redor, ouvir o relato, a história que o seu esposo está te contando, sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho, e depois que você ouvir a história inteira, tenha mais paciência e prudência ainda em responder. Meus irmãos, quantos problemas, quantas tragédias acontecem na nossa família, trabalho,
quando a gente se antecipa a dar uma opinião ou a explodir às vezes, jogando palavras em cima do outro e nem sequer parou para escutar a história por completo. Então, Tiago é claro em dizer, o crente em Jesus tem que ser treinado diante de Deus em ser um bom ouvinte. Aliás, isso se conecta justamente com a carta aos Romanos, que diz que a fé ela vem pelo ouvir. A fé não vem pelo a gente falar com Deus, a fé vem pela gente ouvir o que Deus tem a dizer para a gente. Então olha como interessante como Deus, Ele quer que você seja treinado, capacitado, exercitado na arte de escutar. Aprenda a escutar o outro. E escutar exige paciência, por isso que ele fala sobre a ideia de ser pronto, disposto a escutar o outro. E na maneira que você escutar, você vai ter agora que dar uma posição sobre o que você escutou, né? Porque toda pessoa que ouve alguma história, depois ela quer passar a sua opinião. Toda pessoa que escuta um problema, ela vai também vai falar sobre este problema. Aí ele diz claramente, demore para falar, pense. Porque o crente, ele é responsável por aquilo que ele fala. O crente é o ser mais consciente da responsabilidade daquilo que ele professa. Meus irmãos, até aqueles que não são crentes, estudiosos da psicologia, do comportamento humano, estudiosos até da maneira como o nosso cérebro funciona, da chamada neurolinguística, eles admitem esta verdade que é bíblica. As palavras que nós falamos, irmãos, têm o poder de construir ou de destruir a vida de alguém. As palavras que nós falamos, inclusive ao acordar, ao conversarmos com os nossos familiares dentro de casa, podem determinar se o nosso dia vai ser um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia vitorioso, ou se vai ser um dia cheio de problema e confusão. As primeiras palavras que você solta ao dia. Então, a maneira como tratamos as pessoas. Provérbios, irmãos, é um livro espetacular para isso. Provérbios vai dizer em um dos seus capítulos, que agora eu não estou me lembrado de memória, que diz que a resposta calma, ela desvia o furor, ela desvia a ira. Não existe pessoa, irmãos, que esteja agressiva, violenta, gritando, chegando com ímpeto contra você. Não tem pessoa assim que consiga resistir a alguém respondendo com um tom de calma, de tranquilidade. A resposta branda desvia o furor. É bíblico. E aí você vê nos cursos de psicologia da educação, de comportamento humano, eles dizendo que quem domina a situação não é aquele que fala mais alto, mas é aquele que fala baixo e com um tom de segurança. Descobrir isso agora. E a palavra de Deus já dizendo isso há mais de 3.000 anos atrás. Porque o Criador que criou a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa mentalidade e coração, sabe disso. Sabe disso. Então eu não sou alguém precipitado, ou pelo menos eu não devo ser alguém precipitado e apressado para falar. Ele está dizendo, seja tardio, vá com calma, para usar as palavras de um jeito certo, porque você, como crente em Jesus, sabe que o que você fala edifica, que você tem como missão, ao falar com seu filho, filha, esposo, esposa, colega de trabalho, o que você falar deve transmitir graça para aqueles que te escutam. E aí, dando ele a continuidade do comportamento, cuidar do coração, e ele diz, e seja mais tardio ainda para se irar. Porque, irmãos, a ira é aquela raiva em tempo de explosão, é uma raiva mais descontrolada em nossos corações. A ira é um acúmulo de raiva. Nós não estamos falando de ira no que diz respeito talvez a uma chateação que você teve no dia. Carro quebrou, cadeado emperrou, perdeu a chave. Não estamos falando de raivas pequenas ao longo do dia. Nós estamos falando de um coração acumulado de raivas e que está perto de explodir, está irado, está falando alto, está descontrolado, está querendo quebrar as coisas dentro de casa.
É desse tipo de ira. Não seja tardio para se irar. E por que ele está dizendo? O que a ira é? Verso 20. O que a ira é? A ira humana não produz a justiça de Deus. Então quer dizer que, pastor, mas eu já vi na palavra de Deus, Apocalipse, por exemplo, fala sobre a ira do Cordeiro, quando o Senhor exercerá juízo na terra, para aniquilar todo o mal e instalar o seu reino de justiça eterna. Se Deus tem ira, se existe a ira do Cordeiro, ou seja, a ira que Cristo há de derramar sobre todo o mal, por que eu não posso me irar? Aí vem a questão, né? Ele está explicando, peraí, a ira do ser humano não produz justiça. Qual foi a pessoa que irada tomou uma boa decisão? Qual foi o pai ou mãe que irado foi aplicar uma disciplina no filho e na filha e acabou exagerando? Acabou não exagerando, na verdade. Qual foi a decisão excelente que eu e você já tomamos no momento de ira? Nenhuma. Só desgraça. Então ele diz que a ira humana jamais vai produzir a justiça de Deus. Não deve haver espaço para que a ira controle o nosso coração, porque ela nada traz de bom, muito menos a ideia de justiça. Aqui eu faço, irmãos, uma observação interessante, que eu acho que isso tem a ver com a maturidade da nossa vida como crente. Às vezes, irmãos, a gente pode olhar os problemas que em toda congregação tem. Umas congregações terão mais problemas, outras terão menos problemas. Mas, irmão, a gente jamais pode permitir que uma chateação com algum problema dentro da congregação de Deus me faça alguém amargurado, amargurada. Pastor, não estão saindo para evangelizar. Pastor, está com problema na oração. Pastor, deu problema na limpeza. Pastor, não organizar aquilo que deveria ter sido organizado. E jamais eu devo permitir que tais coisas, tais erros, que vão ser consertados, que precisam ser consertados, jamais eu posso permitir que uma chateação por um problema crie no meu coração ira contra o povo de Deus. Pastor, você já viu isso? Já vi muitas vezes. Porque me irar contra a igreja de Jesus, que está sendo trabalhada, transformada, santificada, não vai me ajudar em nada. A ira do homem não produz justiça de Deus. Nós não devemos deixar raivas serem acumuladas em nosso coração, porque elas vão gerar ira. E elas não me deixam pensar, a ira não me deixa raciocinar, a ira não me deixa tomar uma decisão correta, a ira não me dá condições de conversar com você direito. Então qual é o pastor que irado vai conseguir sentar com o irmão para mostrar a ele que está errado, que está em pecado, que precisa consertar? Jamais. Então nós precisamos entender que Tiago está falando, a ira é perigosíssima para o crente. E ele continua dizendo, portanto, verso 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, perceba aí quando ele diz, deixando a impureza, ou seja, eu tenho que abandonar aquilo que me faz pecar, tudo aquilo que é impuro, que ofende a santidade de Deus, e não deixar a maldade se acumular em mim. Então, um processo, irmão, de renovação. Talvez alguma coisa durante a semana, um tipo de comportamento, falas que eu escutei, possam estar querendo, impregnar na minha vida e me prejudicar. Irmãos, o nosso trabalho, principalmente quem trabalha no meio, aí com muita gente por aí, meus irmãos, quantas vezes o nosso trabalho é envolvido em pecado, em palavrões, quantas vezes o nosso trabalho é envolvido em baixaria, em mau comportamento, em desconfiança, em mentira, em engano, em rasteira. Quantas vezes, às vezes, em um ambiente que nós estamos, aquilo ali ao nosso redor amargura o nosso coração, deixa a gente cansado, desanimado. E aí Tiago diz, não deixa nada disso se acumular em você. Nem você permita ceder a esses pecados, e esses pequenos pecados, que pecado não tem pequeno, né?
As consequências podem até ser pequenas, mas todo pecado é uma ofensa gigantesca a Deus. Mas pecados que vão se acumulando e permitindo transtornar a nossa vida espiritual. Então ele diz: o que eu tenho que acolher na minha vida? É a impureza? Não. O que eu tenho que receber com cuidado? Porque acolher é isso, é cuidar. Acolher com o quê? Eu tenho que acolher com mansidão a palavra que está sendo implantada, enxertada na minha vida. Pastor, quando é que a palavra de Deus é enxertada na minha vida? Aqui agora, em um culto como esse. Ou em um grupo familiar, que a gente se reúne nas casas para estudar a palavra de Deus. Ou então na tua vida particular, na tua leitura devocional. No início do dia ou no final do dia, a palavra de Deus, ela está sendo plantada no teu coração. As sementes da verdade de Deus. Todos os dias plantada dentro de você quando você está escutando essa palavra. Hoje Tiago está sendo plantado dentro de nós. A palavra de Tiago está sendo plantada em nossos corações. E ele diz: acolha essa palavra. Acolha com mansidão, porque ela é poderosa para te salvar. Ela é poderosa para te transformar, para te dar vida. Uma pergunta eu faço: por que ele diz acolher com mansidão? Porque ele está tratando de ira. Um coração irado nem permite a palavra entrar. Seja manso na hora de receber a palavra. Uma pessoa irada, igreja, é uma pessoa que não deixa ser repreendida. Ela sabe que tem aquele erro na vida dela, ela sabe que tem um pecado na vida dela, ela sabe que tem uma rotina, um comportamento, um hábito que está prejudicando a vida espiritual dela. Aí ela vem para o culto, ouve a palavra, e às vezes ela até pensa que é o pastor que, sei lá, foi investigar a vida dela, descobriu um podre, aí o pastor vai pregar no culto sobre aquilo ali. Não é. É muitas vezes a questão do próprio Espírito de Deus naquele dia querendo tratar. E o coração irado não se deixa ser tratado. Então ele diz: olha, fique manso, acolha com mansidão. Está errado? Está errada? Então acolha essa palavra para te consertar. Acolha essa verdade de Deus para ela ir trabalhando no teu coração. Aí, terminado esse primeiro trecho, Tiago falando sobre a ira, sobre a paciência, sobre mais ouvir e falar menos para poder falar com segurança. Ele começa agora o próximo grande trecho, a questão da prática, o exercício da palavra, que é o 22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Enganando a vocês mesmos. Então ele vai trazer aqui um exemplo, uma simbologia, né? Do que é então ser praticante da palavra. Aliás, de não ser praticante, é apenas um ouvinte. É alguém que escutou uma pregação, ouviu, achou bonita, mas aquilo apenas foi para a pessoa admirar. Ela não tomou aquilo como uma verdade para transformar a vida dela diariamente. Ela apenas é uma admiradora de pregações. Quantas vezes, irmãos, a gente não já ouviu isso na nossa vida, né? A gente talvez esteja evangelizando alguém e a pessoa diz: olha, de vez em quando eu vou para a igreja. E eu acho tão bonita a hora da pregação, acho tão bonito os irmãos falando de Jesus, acho tão bonito. A pessoa admira a palavra. Ela ouve. E talvez porque até o coração dela se sinta ali abrandado, sabe? Aquela sensação boa de saber que está num local onde a presença de Deus está sendo enaltecida. Porque a gente sente isso mesmo. A gente sente isso. Agora, a questão é, Tiago agora vai cobrar, peraí, mas o crente não foi chamado para ser um admirador de pregações. O crente foi chamado para ser um praticante da palavra de Deus que ele ouve. Então o crente foi chamado para ser desafiado ao escutar a pregação, voltar para o seu lar, voltar para a sua rotina diária e dizer: eu vou viver aquilo que foi hoje ministrado na igreja do Senhor. Eu vou colocar em prática os princípios da palavra que hoje foram apresentados.
Porque Deus não me chamou para ser ouvinte, Deus não me chamou para ser admirador de sermões, Deus me chamou para ser praticante do Evangelho, Deus me chamou para ser sal e luz desse mundo, Deus me chamou para ser agente transformador da sociedade, Deus me chamou para que onde eu chegar, vivendo essa palavra, as pessoas percebam a glória de Deus na minha vida, aleluia! Deus quer isso de cada um de nós. Então, a simbologia de Tiago, irmãos, ela tem umas verdades interessantes. Pastor, qual é a simbologia de Tiago? É do verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. 24. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, escutar uma pregação e não vivê-la, ou não se exercitar na prática da palavra, ele diz, é como alguém que olhou o rosto no espelho, passou algumas horas e não lembra mais como é que é. Porque na verdade é uma imagem transitória, né? Eu me olho no espelho de manhã, me arrumando para ir para o meu trabalho, mas quando chega a noite, tomar um banho e vou me arrumar para a igreja, vou me colocar diante do espelho de novo. Sensação esquisita, né, irmão? Por que a gente se coloca de novo? Eu já não me vi de manhã, como é que eu estava? Não, pastor, porque é para ver a roupa e tal, aquela coisa. Mas você não está vendo? De alguma maneira, é como se o espelho fosse para reavivar a lembrança de como é que está, como é que eu estou, como é que está o meu rosto e tal. E às vezes na correria da vida, eu não sei se você se lembra quando saiu o seu primeiro cabelo branco. Você se lembra? Eu me lembro. Eu me lembro. Lembra de algo que tinha sido? Lembra não, né? Eu estava no espelho penteando o cabelo e tal, aquela coisa, de repente, pum, saiu aquela lembrança da eternidade ali, pum, tá chegando a hora. Aí eu pensei, rapaz, tá vindo, né? Nasceu. Tô me lembrando, tá me lembrando que a eternidade vai chegar. E aí passou outros dias e tal, e você esquece, né? Aí deixa pra lá, e de repente vem uma outra pessoa, rapaz, tá ficando cabelo branco. Aí você vai para o espelho de novo e lembra de novo, é mesmo, eu tenho mais cabelo branco do que eu imaginava. E às vezes você vai na correria do dia e, pelo menos homem, olha muito pouco para espelho, né? É só o básico, é só o básico. Aí eu estava um dia desse, aí a Lavinha estava penteando meu cabelo. Penteando não, né? Me torturando com essa escova dela. E aí, papai, tem um monte de cabelo branco aqui. Eu disse, conversa é essa, mulher? Só tem uns 2 ou 3 aqui. Aí, não, olha aí, papai, eu olhando assim e tal, aquela coisa. Rapaz, tem mais cabelo do que o branco do que eu imaginava. Eu me esqueço. O espelho fica me lembrando da velhice que está chegando. Dos anos que estão se acumulando sobre a minha vida. O espelho, então, precisa fazer essa revisão da minha aparência. Porque se talvez eu passasse 5 anos sem olhar para um espelho, eu me assustaria com a minha imagem depois de 5 anos. Se eu passar 5 anos sem nunca mais ver a minha imagem, você se assustaria também. Porque o espelho, ele faz uma revisão do que você é. Da aparência, da sua aparência como está. Ei, Tiago está dizendo aqui que a palavra de Deus, ela acaba funcionando como esse espelho, irmãos. Esse espelho que revisa como você está. Se a gente passa muito tempo, irmãos, sem ficar diante desse livro, a gente começa a se enganar. Eu acabei de falar para você que pela correria do dia, sem prestar muita atenção no meu cabelo, eu me esqueço da quantidade de cabelos brancos que já tem na minha cabeça. Eu quero dizer para você que se você passar muito tempo sem ficar diante desse livro aqui, você vai começar a se enganar também. Enganar em quê, pastor? Você vai começar a se achar bom demais. Você vai começar a achar que não é tão pecador como é. Você vai começar a pensar que não erra tanto. Você vai pensar que o seu amor, a sua bondade, a sua justiça própria é bom demais. Você vai começar a pensar que nem precisa consertar tanta coisa na sua vida. Agora, quando você se coloca diante deste espelho todos os dias, você começa a perceber o quanto você é carente e necessitado de Jesus na sua vida. Porque na verdade, diante do espelho da palavra, você começa a ver quem Cristo é.
e o quanto você precisa estar alinhado com o Senhor Jesus. Então, por isso é que ele vai dizer, ó, no versículo de número 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a palavra, eu tenho que estar fixado com os meus olhos na palavra, no espelho da palavra, que todo o tempo está mandando eu revisar a minha vida. Como você diante do espelho fica ajustando a roupa, penteia o jeito do cabelo para estar certo, da mesma forma você deve se colocar diante da palavra, para a palavra te mostrando, ajusta isso aí, ajusta isso, coloca isso no devido lugar na tua vida, te arrepende desse pecado, muda esse comportamento. Olha, Deus, Ele quer mais de ti, e você pode fazer muito mais para Deus. A palavra então vai lembrando que sempre há algo a ser ajustado no teu coração, aleluia. O espelho da palavra é maravilhoso. Se não ficarmos diante da palavra, por isso que a gente se acomoda se não lê a Bíblia todo dia. A nossa vida espiritual começa a ficar mais lenta, mais devagar, porque a gente acha que já fez muito para Deus, mas quando a gente se coloca diante da palavra, se coloca diante dos profetas, dos apóstolos, a gente percebe, tem que fazer mais. Eu não posso ficar atrás para Elias, para Moisés, para Daniel, para João, para Tiago. Eles estão me lembrando o tempo todo que tem uma vida melhor na presença de Deus, aleluia. Que o maligno, meus irmãos, ele gosta de nos fazer querer nos acomodar. Pastor, como assim nos acomodar? Perdemos expectativas. Perdemos expectativas. As expectativas, irmãos, geralmente são aquilo que move a nossa vida. Você trabalha o mês inteiro com a expectativa de receber o salário. E para pagar as contas das coisas que você comprou, e você compra coisas na expectativa de que essas coisas talvez mudarão um pouquinho o teu estilo de vida, te trarão algo melhor. Nossa vida, ela é movida por planos, objetivos e cumprir estes planos. E no reino de Deus, irmãos, é a mesma coisa, porque Deus tem planos para nós, Deus tem perspectivas para nós trabalharmos para Ele. Eu costumo dizer que geralmente nós, cada irmão e irmã, às vezes quando traz uma palavra, traz mais daquilo que Deus trabalha na vida dela. E uma das coisas, irmãos, que para mim é o grande tema da minha vida, eu acho que eu vou morrer continuando a pregar sobre isso, vai se repetir muito nas minhas pregações, é a ideia de você se encontrar no seu dom, no seu talento no reino, e se dedicar ao máximo, dar o seu melhor nisso que Deus te chamou para fazer. Porque isso é que enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de alegria estarmos no lugar que Deus nos mandou estar. Trabalhar naquilo que Deus nos mandou trabalhar. Então, a palavra de Deus aqui é a lei perfeita. A lei da liberdade. Que vai me mostrar que eu preciso ser um operoso praticante. Olha aí, para trabalhar, bora trabalhar. Pastor, mas como? Eu não vou criticar você e te pressionar como meu irmão a dizer, olha, diácono Adelino, você tem que pregar como eu prego. Ou dizer para o diácono Ribeiro, você tem que evangelizar os jovens e crianças e tal. Não. Como pastor, irmãos, a palavra de Deus fala que o pastor é aquele que orienta, aconselha, doutrina. E o pastor, o que ele deve fazer é apontar para você um caminho diante de Deus que te ensina que você tem que discernir aquilo que você tem que fazer na obra de Deus. O pastor, ele pode no máximo fazer é de apontar as necessidades do campo, apontar as necessidades ao nosso redor, mas é o Espírito Santo que vai dizer, vá e faça aquilo para a glória do meu nome. É o Espírito Santo que vai te dizer o que é que você deve fazer, não eu. Um operoso praticante, o Senhor te chama para trabalhar continuamente na obra de Deus, mas jamais eu vou cobrar que você trabalhe da maneira como eu trabalho. Jamais eu vou dizer para você orar como eu oro, porque o Senhor tem uma coisa entre você e Ele.
Talvez Deus te mande orar, você orar mais do que eu. Talvez o Senhor te mande trabalhar e evangelizar pessoas que eu não vou poder alcançar, mas você vai poder alcançar, porque no teu contexto, na tua rotina de vida, você vai conseguir, e eu não vou. E a beleza, irmãos, da igreja está nisso. A irmã Lucélia, por exemplo, conseguia evangelizar uma vizinha, no contexto de vida dela, que eu jamais teria condição de evangelizar. Que talvez eu jamais esbarraria por ela no meio do caminho, mas a irmã Lucélia, morando perto dela e tal, vai evangelizá-la. Jamais talvez eu consiga evangelizar um colega de trabalho do irmão George, mas no contexto dele, no trabalho dele, nas pessoas que ele conhece, ele vai conseguir. E assim somos todos nós. Talvez vocês nunca esbarrem com algum jovem ou adolescente da escola onde eu trabalho, mas eu estou lá, lidando com jovens e tal, que talvez vocês nunca consigam conhecer. A beleza da igreja está nesse trabalho, onde cada um Deus vai colocando de maneira estratégica para alcançar todos os setores da sociedade. Todos os setores da sociedade. O Senhor nos chamou para isso. E a Bíblia fala que quando a gente atenta para essa palavra de Deus, pastor, qual é a consequência disso? A Bíblia fala, está aqui no final do verso 25, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós, igreja, vamos ser prósperos se nos encaixarmos nos princípios da palavra de Deus. Seremos prósperos em nossa família, prósperos no evangelismo, prósperos em resolver os problemas e dificuldades da vida, seguindo a Escritura, atentando perfeitamente para esta lei, não tirando o olhar daquilo que a Bíblia nos manda fazer. E quando eu falo aqui de próspero, você está entendendo, né? Que eu estou falando de próspero aqui, não é de acumulador de riqueza, não é de acumulador de dinheiro. Próspero significa aquela pessoa que se propõe a fazer o objetivo e consegue fazer aquilo que se propõe a fazer. Entendeu? Próspero é aquele que determina um objetivo a cumprir e consegue realizar o propósito que se pôs a fazer. Isso é prosperidade. Eu estou avançando nos propósitos que eu tenho estabelecido. As coisas estão se realizando na minha vida, porque a palavra de Deus tem me ensinado isso. E para nós finalizarmos, versículo 26. Ele vai tratar então sobre a ideia de que a gente tem que fugir do farisaísmo, da religião hipócrita, falsa, que não produz resultado. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Eu quero que vocês entendam que quando ele fala no verso 26 sobre ser religioso, e religioso aqui tem a ideia de se religar com Deus, é andar com Deus mesmo. Se você supõe que é alguém que se religou com Deus, tá? Religião vem do latim religare, religar com Deus. Mas você não está conseguindo dominar a sua fala. Você não está conseguindo dominar as suas palavras, as suas expressões. Você não está conseguindo tratar as pessoas bem. Paulo vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal e agradável para aqueles que nos escutam. Se eu não consigo ser uma pessoa que consegue lidar com as outras e comunicar a palavra de Deus corretamente, a sua língua, você fala qualquer besteira e depois vai ter que assumir as consequências, você não está conseguindo ter comunhão com Deus direito. Porque a verdadeira religião, a pessoa consegue dominar o seu falar. E eu vou acrescentar uma coisinha, viu? Hoje, não é nem só refrear o que a gente fala. Porque a gente está vivendo uma revolução tão grande, irmãos, na comunicação, que a internet nos trouxe o ato de digitar, de mandar mensagens escritas. Meu Deus, quantas pessoas já brigaram porque simplesmente não entenderam aquele texto, não tiveram a capacidade de interpretar aquele texto por uma falta de uma vírgula, ou uma palavra veio com um corretor errado, faltou uma letra e a pessoa entendeu completamente diferente, foi uma briga, foi uma confusão. Até na hora de escrever uma mensagem para alguém, tem que ter cuidado, porque a pessoa pode interpretar errado, pensar besteira e começar uma confusão. No nosso contexto hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter cuidado com o que fala e até com o que escreve. Mas veja,
ele está ligando o versículo 26, novamente com o verso 19. Seja tardio para falar. Seja tardio para falar. Demore. Pense muito. Depois você se expressa. Porque você é responsável por cada palavra que você profere. E aí, ele liga muito o ato de falar com a nossa comunhão com Deus. Isso é muito interessante. E o 27. Mas a religião pura e sem mácula, né, sem maldade para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Pronto, nós vamos encerrar por aqui. Olha, Tiago, irmãos, está nos dizendo que a verdadeira vida com Deus, ela não é medida, tua vida com Deus não é medida pela quantidade de cultos que você vem. A tua vida com Deus não é medida pela quantidade de programações que você vem com a igreja. A tua vida com Deus é medida pelo que você fala. Se não refreia a língua, se não domina o falar, não está tendo comunhão com Deus verdadeira. Tua vida com Deus então é medida muito mais pelo quê? Pelo agir. E ele, olha o que ele fala aqui: agir socorrendo pessoas em crise, órfãos e viúvas em suas necessidades. Pastor, quer dizer que essas são as duas únicas classes de pessoas que a igreja vai ajudar, que eu como crente vou ajudar? Não, é porque ele está falando de um contexto da época que ele escreveu a carta, que era o mais urgente no momento. Igreja, tu imagina, apóstolo Paulo, quando saiu perseguindo a igreja, antes de ser apóstolo, matou muitos crentes. Você acha que às vezes toda a família era morta na hora da perseguição? Não, às vezes a mãe era morta, o pai era morto, e ficava muito crente, filho de crente órfão. Muitas viúvas, cujos maridos foram perdidos na perseguição, mortos pelo nome de Jesus. Então quando ele fala órfãos e viúvas, ele está falando de um povo que precisa ser socorrido. Porque eu vou mostrar a verdadeira grandeza do amor de Deus na minha vida, jogando, irradiando o amor e a graça de Deus para as pessoas, ajudando na prática, não somente em palavras. Socorro os órfãos e as viúvas. Então, entenda que vai além disso. Então entenda que você vai ser cobrado pelo Espírito de Deus para você avaliar o seu redor. Quem são os órfãos e viúvas que estão perto de você? Só Deus vai dizer. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Órfãos e viúvas, pessoas em crise, em aflição, que precisam ser socorridas. É isso que ele está dizendo. Você precisa aceitar isso. E aí, uma vez que ele diz isso, socorrendo os órfãos e viúvas das suas aflições, aí ele fala: mas espera aí, não tente pensar que o verdadeiro andar com Deus não é só ajudar eles. Além de socorrer eles, você tem que guardar a sua santidade, guardar-se incontaminado do mundo. Então, viver com Deus significa também manter a nossa pureza. Pastor, e o que é a nossa pureza? Irmãos, a nossa pureza é baseada por um padrão, a palavra de Deus. A palavra de Deus. As pessoas têm a mania de construir um padrão de comportamento fora da palavra e dizer: isso aqui é bom para viver, vou me inspirar nisso. Quem determina o que é puro e o que é imundo é a palavra. É a palavra que diz o que é reto, o que é perfeito e agradável a Deus. A gente fica fora desse padrão, pode ser até aceitável pela sociedade, mas desagrada a Deus, desagrada ao Senhor. Então Tiago diz: viver com Deus é socorrer pessoas, ajudar as pessoas em suas aflições. O Evangelho é o remédio mais poderoso que nós temos que dar para essas pessoas. A gente pode dar ali um alimento, a gente pode socorrer com uma roupa, e é até bom. Paulo diz que Pedro, Tiago, João disseram para ele: não se esquecer dos pobres. Mas o ato de socorrer é uma parte do meu trabalho.
É uma parte. O trabalho completo é socorrer no material e principalmente ajudar no espiritual. Ajudar no espiritual. Eu acredito, irmãos, que todos os dias como crente a gente vai ficar todo tempo se perguntando isso. Essa pergunta tem que ser refeita para nós todos os dias. Como eu estou ajudando pessoas? Como eu estou sendo luz para aqueles que estão em trevas? Como é que eu estou socorrendo gente em crise, em dificuldade, em necessidade? A começar, lógico, pelo povo de Deus, pela minha própria igreja. E como é que eu estou socorrendo as pessoas aí fora? E ao mesmo tempo mantendo a minha santidade, não diminuindo o padrão para poder agradar ninguém. Estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Deixa essa palavra enraizar no teu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. E antes de orarmos, vamos ver os avisos, né? Vamos dar os avisos. Jaco Ribeiro, esse domingo é reunião, primeiro domingo do mês? Ou é o segundo? É, né? Amém. Então, irmãos, domingo agora, hoje é 1.